Olá, meu nome é Naila Canevazzi, sou professora de Biologia e hoje a gente vai ver um pouquinho o metabolismo energético, lembra lá dos processos de fermentação e respiração, então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que a célula precisa de energia para uma série de atividades. Então às vezes ela vai duplicar DNA, sintetizar proteínas, mover cílios e flagelos, muitas coisas assim. Praticamente tudo que a célula vai fazer requer energia. E a principal molécula que fornece energia para a célula é a glicose, que é um carboidrato. Então, carboidratos têm esse papel principal de fornecer energia para as células. E a ideia aqui é que você, através da sua alimentação, né, qualquer animal, através da alimentação, vai conseguir uma série de carboidratos. Esses carboidratos serão digeridos até que eles sejam transformados nos menores carboidratos possíveis, os monossacarídeos, dentre eles a glicose. Essa glicose vai para o teu sangue e lá, através do sangue, ela chega a toda e qualquer célula. Aí a ideia é que a glicose é uma molécula com muita energia. Só que se a célula quebrar a glicose para usar diretamente a energia da glicose, não dá muito certo, porque libera calor com isso também, é bastante energia, então a célula não consegue usar a glicose diretamente como fonte de energia para suas atividades. Então ela tem uma outra moléculazinha, ela tem uma estratégia lá no meio do caminho que é: vamos quebrar a glicose e a gente usa a energia da glicose para fazer uma outra molécula, que é a molécula de ATP. E aí, então, quem vai fornecer diretamente energia para a célula é o ATP. Então, a ideia é, a célula vai sintetizar uma proteínazinha, pega energia do ATP. A célula vai fazer um transporte ativo, pega energia do ATP. Então, esse ATP é o fornecedor de energia para a célula, assim, diretamente. E aí, então, a questão da célula com a glicose, com os carboidratos, é usar a energia desse carboidrato para fazer ATP. Então, na verdade, é uma transferência de energia química. A energia da molécula de glicose é uma energia química que está lá entre os átomos da molécula de glicose. E aí, ao respirar ou fermentar, a célula pega a energia da glicose, passa para o ATP e aí o ATP, sim, ela consegue usar diretamente nas suas atividades. Então, vamos lembrar lá, ó. Toda a energia que a célula requer é fornecida pela molécula da ATP. Então, a célula tem que ter ali um pool, uma quantidade bem grande de ATP para conseguir realizar suas atividades, quando ela precisar de energia. E aí, então, a gente vai lá. Se a gente for observar aqui, então, a ideia é que a célula usa a molécula de glicose, que é um combustível celular, e quando ela respira ou fermenta essa glicose, ela quebra a molécula de glicose e usa a energia contida aqui para fazer o ATP. E aí, ao quebrar essa molécula de glicose, a gente vai ter como resultado resíduos pouco energéticos, que vão depender aqui. Se for a fermentação, são os resíduos, se for respiração, são resíduos completamente diferentes. E aí, então, a ideia de respirar ou fermentar é essa, é conseguir ATPs, para depois ela poder usar esses ATPs na hora de realizar suas atividades. E aí a gente tem aqui, para a gente lembrar, né? Se você já estudou ácidos nucleicos, você vai lembrar lá que tem os tais dos nucleotídeos. Você vai se lembrar de ATCG. Então, vamos olhar aqui para o ATP. Então, aqui a gente tem uma adenina, que é uma das bases nitrogenadas, e ela está ligada a uma pentose, que é justamente uma ribose. Então, se você se lembra lá, você tem duas pentoses possíveis para fazer os nucleotídeos. A ribose, que faz o nucleotídeo de RNA, e a desoxirribose, que faz o nucleotídeo do DNA. Então, você percebe que aqui é como se fosse um nucleotídeo de RNA. E aí você pode ter um fosfato, 2 ou 3 aqui ligados. Se você tiver um fosfato, isso é um monofosfato de adenosina, AMP. Se você tiver 2, difosfato de adenosina, ADP, e aí você já entendeu a ideia, né? Se tiver os 3, então é um ATP, trifosfato de adenosina. E aí a gente vê que essas ligações entre os fosfatos aqui, ó, são ligações altamente energéticas. E aí, se a célula quiser, então, energia para fazer alguma coisa, ela arranca esse fosfato aqui do ATP e usa essa energia que é liberada. E aí, consequentemente, você não vai mais ter um ATP, agora vai ser um ADP. Então, a célula utiliza esse recurso o tempo todo, essa imagem é ótima, ó. Então, você vê que você tem aqui um ATP. Quando a célula vai realizar qualquer atividade, ela quebra esse ATP e aí, em consequência, ela vai ter um ADP mais um fosfato inorgânico, um fosfato livre, e ela libera energia, que aqui foi até quantificado, 7 quilocalorias, como você vê aqui.
E aí a ideia é que quando a célula respira ou fermenta, ela pega aquela energia da glicose e usa para juntar ADP mais P e ter outra vez ATP. Então você vê que é um processo altamente dinâmico. A célula precisa de energia, quebra o ATP. Quando ela quebra o ATP, ela passa a ter ADP mais P. E isso não é desperdiçado. Através da respiração ou da fermentação, ela usa a energia da glicose liberada e junta esse ADP mais esse P. Então, a célula vai ter lá, a todo instante, um montão de ATP, um montão de ADP mais P que vão ficar se interconvertendo, em uma ou na outra forma. Depende do que a célula faz mais. Então, gastou energia, quebra ATP. Se, por outro lado, ela respirar ou fermentar, ela produz, ela faz ATP, juntando os ADPs mais os Ps, que estão lá livres, tudo reutilizado. E aqui, então, a gente começa a relembrar dos processos. Quando a gente fala em fermentação alcoólica, a gente tem que lembrar que aqui você quebra uma molécula de glicose e você vai ter como produto gás carbônico e etanol. Se você lembrar de química orgânica, et quer dizer 2 carbonos, tá aqui. Se a gente está falando em álcool, você tem que ter o grupo funcional, que é OH. E aí, se você for desenhar lá, né, por exemplo, 2 carbonos ligados a um OH. Você lembra que os carbonos fazem 4 ligações cada um. Então, para preencher aqui as ligações simples, você vai usar 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 4 hidrogênios, 5 hidrogênios. Então, tá aqui, C2H5OH. E também tem liberação de gás carbônico. Se você fizer o balanceamento, então você percebe que para cada uma molécula de glicose, na fermentação alcoólica, serão produzidas 2 de etanol, 2 de gás carbônico. Um balanceamento bem tranquilinho de você fazer. E aí uma coisa importante da gente lembrar é que a fermentação alcoólica ela é bastante utilizada na indústria na produção de etanol. Então, se você pensar, posto de gasolina, você tem lá a bomba de combustível, está lá escrito etanol. Então, é o álcool produzido através da fermentação alcoólica. E então a gente utiliza na indústria para produzir etanol, combustível e uma série de bebidas alcoólicas. E aqui a gente vai utilizar uma levedura, um fungo unicelular, que está aqui na imagem, ó, uma foto de microscopia, aqui eletrônica e aqui microscópio óptico. E aí você vê então que esse fungo é um fungo unicelular, uma levedura, a espécie é Saccharomyces cerevisiae, é a principal espécie utilizada. E na indústria então a gente fornece para esse fungo uma fonte de açúcar e ele faz fermentação alcoólica para ajudar a gente, porque ele é bonzinho? Então, não, ele faz fermentação alcoólica porque é a forma que ele tem de conseguir ATP para realizar as atividades dele. Então, a ideia dele é só sobreviver, conseguir a ATP, e aí ele faz a fermentação alcoólica, e a gente se aproveita do etanol que é produzido. Então, pense aqui comigo, se você estiver, por exemplo, produzindo uma cachaça, você vai fornecer para o fungo o açúcar da cana. Para fazer vinho, você fornece para o fungo o açúcar da uva. Para fazer cerveja, daí você tem a cevada, o malte. Tem uma série de bebidas, o arroz para fazer saquê, tribos indígenas usando a mandioca. Então, a ideia é, fornece alguma coisa com açúcar para o fungo e o fungo, ao fazer a fermentação alcoólica para obter energia, ele acaba produzindo etanol. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que esse fungo ele é anaeróbio facultativo. Isso quer dizer que, se tiver oxigênio disponível, ele prefere respirar. No entanto, se não tiver oxigênio, ele pode fazer fermentação alcoólica. A outra coisa importante é a gente perceber aqui, ó, que tem produção de gás carbônico. E aí a gente usa também esse processo de fermentação para produzir pães, para produzir massa. Porque quando você vai lá fazer um pão, então você coloca farinha de trigo. E se você lembrar, a farinha está cheia de amido, que é um polissacarídeo, é um açúcar. E aí, quando você coloca lá o fermento de padaria, que não é o pó royal, é um fermento contendo esse fungo, Saccharomyces. Você mistura, bota o fermento de padaria lá, que é o fungo. Você deixa, depois que você amassa, você deixa a massa descansando um tempo. Esse tempo em que ela descansa é o tempo que o fungo tem para realizar a atividade dele de fermentação. Daí, nesse processo de fermentação, ele produz gás carbônico. E aí, pensa numa fatia de pão de forma. Você vê que é toda esburacadinha, né? Ou pensa num pão francês que você vai lá e cortou ao meio para comer de manhã quentinho. Aquela massa ela é toda fofinha, porque no processo de fermentação o gás carbônico ficou acumulado em várias bolinhas ali no meio da massa.
E produzir o etanol também, só que aí você sabe que quando o pão assa, aquele etanol evapora. Então você pode comer pão à vontade e fazer exame de bafômetro que tá tudo bem, o etanol já não tá mais ali presente no pão. E aí pensa também naquela estratégia interessante, quando a pessoa faz o pão, para saber se o pão já cresceu, ela faz uma bolinha e coloca essa bolinha num copo com água e a bolinha desce, vai lá para baixo. E aí, à medida que o fungo vai fazendo a fermentação, ali no meio da massa, o gás carbônico vai se acumulando, você diminui a densidade daquela bolinha e aí depois de um tempo a bolinha sobe. E aí, quando a bolinha sobe, a pessoa sabe então que o pão já cresceu, está pronto para ser enrolado e enfornado. Então é interessante você perceber que para esse pão crescer, você tem que fornecer para o fungo as condições ideais. Então você deixa o fungo ali numa temperatura agradável. Você não pode colocar, por exemplo, água ou leite fervendo ali na massa. Tem que ser morninho, né? Para o fungo poder fazer a atividade dele o mais rápido possível e você poder enfornar e usufruir desse pão. Então, continuando aqui. Além da fermentação alcoólica, a gente também tem a fermentação lática. Às vezes você vai achar com C aqui, falando em ácido láctico, fermentação láctica, às vezes assim mesmo. Nessa fermentação, a glicose vai ser quebrada em 2 moléculas de ácido lático. E como você vê aqui, ó, o ácido lático é exatamente metadinha da molécula de glicose, ó. E aí, então, você percebe que para balancear aqui é tranquilinho. Uma molécula de glicose forma 2 moléculas de ácido lático. E aí a gente tem bactérias, principalmente os lactobacilos, fazendo a fermentação lática. E aí a gente sabe que elas utilizam os açúcares presentes no leite. Então lembra que o leite tem lactose, que é um disacarídeo formado por glicose mais galactose. E aí então as bactérias usam esses açúcares, fazem essa fermentação lática. Para quê? Para conseguir ATP, energia para os processos celulares. E aí no meio do caminho o ácido lático ou lactato é uma consequência. E aqui a gente tem uma foto de microscopia para a gente dar uma olhadinha nesses lactobacilos e a gente se utiliza dessa capacidade dessas bactérias para fazer uns laticínios. Então aqui, por exemplo, iogurte, coalhada, queijo, o próprio Yakult. Lembra que você tem lá lactobacillus casei, né? A espécie da bactéria que faz esse processo para a gente. E aí a gente sabe que os nossos músculos também conseguem fazer fermentação lática. Então, as nossas células preferem respirar, que a gente ainda vai falar, nem falamos sobre respiração, elas preferem respirar. Mas na ausência de oxigênio, elas conseguem obter energia fazendo fermentação lática. Então, qual que é a ideia? Você está numa atividade física bastante intensa. Se você começar a se exercitar, você já prestou atenção que a tua taxa respiratória aumenta, você respira com uma frequência maior, porque a ideia é que essa respiração sistêmica vai levar oxigênio para os teus pulmões, esse oxigênio se difunde para o teu sangue e aí ele chega até as tuas células. E aí as suas células conseguem fazer respiração celular. E se você está fazendo uma atividade física muito intensa, as suas células fazem a respiração celular com a maior intensidade que elas podem. Só que às vezes, mesmo assim, a atividade é tão intensa que a necessidade de ATP ainda não está sendo suprida. Então, elas respiram com a maior intensidade possível, produzem a quantidade máxima de ATP e mesmo assim ainda falta ATP. Então, elas conseguem, além de respirar, fazer a fermentação lática, que é um processo anaeróbio. A gente não comentou isso ainda, mas as fermentações são processos anaeróbios, porque elas não necessitam de oxigênio. E aí, então, é uma estratégia das suas células musculares. Usa o oxigênio para fazer a respiração e produzir ATP. Esse ATP ainda não é suficiente, então elas podem fazer fermentação lática sem usar o oxigênio e gerar ainda mais ATP para o processo. Só que aí a gente acaba tendo um acúmulo de ácido lático, lactato, que pode depois causar dor e fadiga muscular. Então chega uma hora que o músculo não consegue mais contrair, fala, filhão, já deu, para aí, que a gente já trabalhou o máximo. E aí, continuando aqui. Agora a gente precisa entrar um pouco mais na parte bioquímica do negócio. Então a gente tem que a primeira etapa, tanto de fermentação quanto respiração, é a tal da glicólise. E aí, pelo termo, você percebe aqui, ó, glicólise. Talvez você já esteja familiarizado com esse termo, que quer dizer quebra. Será que eu consigo escrever aqui? Lise. Oh, meu Deus, é quebra. Quebra de quem? Da glicose. Então, tranquilão, a molécula de glicose é quebrada
e basicamente ao meio, e aí a gente vai ter a formação de 2 ácidos pirúvicos. Então, primeira coisa, a glicólise acontece sempre no hialoplasma das células, em nenhuma organela. Então, você vê aqui, ó, molécula de glicose tem 6 carbonos, o ácido pirúvico ou piruvato tem 3 carbonos. E só para o processo começar, a célula precisa de energia, daí ela gasta 2 ATP. Só que como o processo produz mais ATP do que aquilo que ele precisou no começo, a gente diz que saldo é positivo. A gente vai falar que a glicólise produz como saldo 2 ATP. Porque no final das contas ela produz 4, 2 aqui e 2 aqui, só que ela gastou 2. E aqui essa imagem é ótima que ela até te mostra, ó, se quebrou ATP, você vai ter como consequência ADP. E para produzir ATP, você precisa de ADP. Então, saldo é de 2 ATP, porque produziu 4, mas gastou 2. E você percebe aqui que tem uma outra coisinha acontecendo. No processo, essa molécula, ela perde hidrogênios. E aí a gente tem que fazer um parênteses, porque tem uma moléculazinha que é o NAD+. O NAD+, é um aceptor de hidrogênios e dos elétrons desses respectivos hidrogênios. E percebe aqui, ó, que ele é um aceptor intermediário. Isso quer dizer que ele não vai ficar com os hidrogênios para ele. Ele pega esses hidrogênios por um tempo e vai levar para alguém. Então, toda vez que o NAD+ atua, pode ter certeza que é porque 2 hidrogênios estão sendo perdidos e os seus respectivos elétrons. Daí esse NAD+, ele pega os 2 elétrons, só que ele só pega um hidrogênio, o outro hidrogênio fica livre na solução. Então, se você olhar, aqui você tem o NAD+, e aqui você tem o NADH. Você percebe que ele era mais, então ele precisou de um elétron só para ficar neutro, e aí ele pegou o outro hidrogênio e o elétron desse hidrogênio. Então, você percebe aqui, ó. Então, o NAD+, ele se liga na verdade, com um hidrogênio, o outro fica livre na solução. E aí você tem NADH. Eu coloquei aqui, ó, que às vezes você vai encontrar como NADH2 para ficar mais óbvio que esse NAD+, se ele atua, é porque a molécula original perdeu 2 hidrogênios. Então, tá aqui, 2 hidrogênios e os seus respectivos elétrons, NADH2. Só que de verdade, o que existe é o NADH. O outro H ficou livre. Mas assim, tipo, não encana muito com isso aqui, não. A questão, então, é você perceber que se o NAD+ atuou, é porque 2 hidrogênios saíram daqui e aqui também, ó. Ele atuou nos 2 lados. Então, você vai ter agora 2 moléculas de ácido pirúvico. Se aqui você tinha 6 carbonos, aqui você vai ter 3 carbonos. Se aqui você tinha 12 hidrogênios, era para você ter 6 aqui e 6 aqui. Só que como saiu 2, você vai ter 4 hidrogênios. E aqui você tinha 6 oxigênios, né? Porque a gente está lembrando que a molécula de glicose é C6H12. Ai, que divertido que é escrever aqui. O6. E aí, como meio que quebrou ao meio e não teve nenhuma saída de oxigênio, você ficou aqui com o ácido pirúvico, que seria praticamente isso aqui, C3H4O3. Só que aqui tem uma questão, porque às vezes o ácido pirúvico ele acaba perdendo hidrogênio para virar piruvato, aí fica diferentinho, mas não encana com isso, tá bom? Então, a questão da glicólise, aqui recapitulando com você, é glicólise, uma molécula de glicose, é quebrada ao meio e forma 2 moléculas de piruvato. Isso acontece no hialoplasma da célula. São necessários 2 ATP, são produzidos 4 ATP, então o saldo é de 2 ATP. E como houve saída de hidrogênios, teve a formação também de 2 NADH. Continuando aqui. Quando a gente fala na fermentação lática, a gente vai ter aqui também, ó, o processo da glicólise acontecendo aqui em cima, então aqui já está resumido, ó, glicose foi quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, saldo de 2 ATP, produção de 2 NADH. E agora a gente tem que ver o que vai acontecer no restante do caminho para que esse ácido pirúvico forme um ácido lático. Porque se é fermentação lática, a gente vai ter a glicose formando 2 ácidos láticos. Então, olha aqui, ó, tranquilão.
Então, o ácido pirúvico, para virar um ácido lático, lembra aqui comigo que o ácido pirúvico tem 3 carbonos, 4 hidrogênios e 3 oxigênios. Compara o ácido pirúvico com o ácido lático. O que ele precisa para virar ácido lático é ganhar hidrogênios. Então, aquele NADH, ele vem agora e doa os hidrogênios que ele pegou. Lembra? Aceptor intermediário de hidrogênios. Ele não fica com os hidrogênios, ele leva para alguém. E aí, então, para ter a fermentação lática, da glicólise para o restante do processo, é basicamente ganhar os hidrogênios que foram perdidos. E aí você percebe uma molécula de glicose formando 2 moléculas de ácido lático. Só que agora você viu com um pouco mais de detalhes. E a gente prossegue. Então, vamos lá. Fermentação alcoólica, não encana aqui também não, ó. Glicose, produção de 2 ácidos pirúvicos, tá vendo? Então, aqui nada mais é do que a glicólise. Então, só para lembrar, ó, teve formação de ATP e formação de NADH. Para continuar o processo, o que tem que acontecer? Aqui que é legal você perceber, ó. Lembra que o etanol são 2 carbonos? Então, saca só. O ácido pirúvico tem 3 carbonos, lembra? Então, vamos colocar aqui, ó, ácido pirúvico tem 3 carbonos, tem 4 hidrogênios e tem 3 oxigênios. Então, olha aqui que da hora, compara. Se aqui tem 3 carbonos e aqui tem 2, tem que sair um carbono. Se aqui tem 3 oxigênios e aqui tem um só, tem que sair 2 oxigênios. Aí, saca só. Então, o ácido pirúvico, para virar etanol, acaba perdendo gás carbônico, e aí você vê que agora você tem que corrigir os hidrogênios, ó. Então, o NADH vem e devolve os hidrogênios. Então, da glicólise para a fermentação alcoólica, tem que haver a saída de gás carbônico do piruvato e a devolução dos hidrogênios, que foram retirados pelo NADH, NAD+, no caso, né, que virou NADH. Então, você acompanha aqui. E aí, todo o processo. A glicose, no processo de fermentação alcoólica, produziu 2 etanol e 2 gás carbônico. Você viu agora o processo com um pouco mais de detalhes. E a gente continua. Agora, uma coisa importante é a gente comparar a fermentação com a respiração, porque falta a gente estudar a respiração, mais complexo. Então, a fermentação é sempre um processo anaeróbico. Né, esse prefixo A, você vai encontrar em biologia em vários momentos e ele quer dizer não. Então, a respiração é aeróbia, usa oxigênio. A fermentação é anaeróbia, ó, não tem oxigênio. E aqui, para exemplificar, eu usei a fermentação alcoólica. Então, a glicose produzindo etanol e gás carbônico. E a respiração, precisando de oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Então, a gente já comentou que a fermentação não ocorre em nenhuma organela, acontece inteira lá no hialoplasma, enquanto a respiração começa no hialoplasma, mas termina aqui nessa organela lindona, que é a mitocôndria. E aqui uma coisa interessante da gente perceber é que a gente comentou que lá na fermentação você quebrou a glicose, a primeira etapa foi a glicólise, o processo continuou, só que na continuação não teve produção de mais ATP. Então, todos os ATPs produzidos na fermentação são aqueles ATPs que foram produzidos na glicólise. Então, na fermentação, tanto faz, qualquer uma das duas. Você quebra uma glicose e só consegue 2 ATP. A respiração não, é muito mais energética. Você quebra a glicose e consegue em torno de 30 ATP. Eu coloquei em torno de 30 porque nas contagens mais antigas a gente falava em 36 ATP. Atualmente 32,5, mas assim, não importa muito o número. Você percebe que a respiração é assim, no mínimo, 15 vezes mais eficiente do que a fermentação, porque ela produz muito mais ATP, em torno de 30. E por que isso acontece? Porque a respiração quebra a glicose de modo muito mais eficiente. Se você for pensar, lá na fermentação, você quebra a glicose mais ou menos. O etanol ainda tem 2 carbonos e é uma molécula bem grande, C2H5OH. O ácido lático é ainda maior. Então, você quebra uma parte da glicose e libera uma parte daquela energia. A outra parte continua na molécula de etanol, continua na molécula de ácido lático. Tanto é
que a gente usa o etanol para fornecer energia para os motores da combustão. Agora, quando a gente fala em respiração, essa glicose ela é picotada, ela é triturada. Você tem como resíduo gás carbônico e água, moléculas muito menores. Então, a quebra da glicose é muito maior. Então, os resíduos são bem menorzinhos. É como se a maior parte da energia que tivesse aqui, ó, você usou de fato para fazer ATP. Agora, de toda a energia que estava aqui, você usou uma parte para fazer ATP. O restante continuou aqui, entendeu? Então, vamos lá, continuando. A gente vai falar agora da respiração. Então, a respiração é um processo maior. Ela é dividida em 3 etapas e a primeira, como sempre, é a glicólise, do jeito que você já aprendeu. A glicólise que acontece no hialoplasma. Depois a gente tem a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, e a terceira etapa, que é a cadeia respiratória. Essas últimas 2 etapas acontecem, como você pode ver aqui, dentro da mitocôndria. A gente não comentou sobre o balanceamento da equação, né? Eu tinha colocado aqui no slide anterior, então voltando rapidinho, ó. Se você tem 6 carbonos aqui na glicose, você tem que ser 6 carbonos do lado de cá, né? Se você tem 12 hidrogênios aqui, tem que ter 12 aqui também. Então, você percebe que para cada molécula de glicose, você vai produzir 2 de gás. Você vai produzir 6 de gás carbônico e 6 de água. E para isso foram necessárias 6 moléculas de oxigênio. Então, o balanceamento aqui é 1 de glicose, 6 de oxigênio, 6 de gás carbônico, 6 de água. Prosseguindo. Aqui uma observação, porque além do NAD+, a gente vai ter um outro aceptor, que é o FAD+. E é a mesma história, cada vez que ele aparece é porque 2 hidrogênios e os respectivos elétrons foram removidos. Só que agora o FAD, de fato, fica com os 2 hidrogênios, e aí então ele vai ser chamado de FADH2. Se você quiser, brinca de jogo dos 7 erros, na verdade 2 erros só, e compara daqui para cá, para ver onde é que os hidrogênios foram parar. Então, a mesma ideia, tá bom? Então, continuando, vamos lá. Então, vamos aqui. Eu gosto dessa imagem porque ela resume para você de um jeito bem resumidão. Então, você vê, primeira etapa, glicólise, nada mais é do que a quebra de uma molécula de glicose com 6 carbonos, formando 2 piruvatos, cada uma delas com 3 carbonos. E ele resume aqui para você, ó, bem simplão. Tem aqui a saída de hidrogênio, que foi pego pelo NAD+, que virou NADH, e teve aqui formação de ATP. Ele nem se preocupa em dizer para você as quantidades. Mas é aquilo lá que você já viu, ó, produz 2 ATP como saldo, na verdade produziu 4, gastou 2, mesma história, e aqui formou 2 NADH. Então, esse processo aqui é idêntico, não tem nenhuma diferença. Aí, o que vai acontecer agora? Essa molécula com 3 carbonos, ela vai perder um carbono, vai se juntar com uma outra moléculazinha e vai formar o tal do acetil-CoA. E é esse acetil-CoA que vai, de fato, começar as reações aqui desse ciclo de Krebs. E aí eu vou detalhar esse ciclo de Krebs para você aqui no próximo slide, que eu prefiro, ó. Então, você tem, ó, o ácido pirúvico tinha 3 carbonos. Ele perde um carbono, reage com essa coenzima A. Você vê que sai hidrogênio também, mas não pira o cabeção, ó. A ideia é, esse piruvato acabou formando esse acetil-CoA, que é quem dá start no ciclo de Krebs. Então, o que é esse ciclo de Krebs? Essa molécula de 2 carbonos se junta com uma molécula de 4 carbonos, que já está presente lá no ciclo. Quando você junta uma molécula de 4 com uma molécula de 2, ficou com uma molécula de 6, que está aqui, ó. Essa molécula de 6 carbonos é chamado de ácido cítrico. Por isso que o ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico. O Krebs não deu o nome dele para o ciclo, ele deu o nome de ciclo do ácido cítrico, só que aí a galera preferiu falar o ciclo lá do Krebs, e aí ficou assim. E aí você vê, ó, que essa molécula do ácido cítrico vai passando por uma série de reações químicas e aqui tem saída de gás carbônico e aí você vê que essa molécula de 6 carbonos perde carbono, volta a ser aquela molécula de 4 carbonos. Por isso que é ciclo, porque você forma uma molécula, só que ao longo do processo você acaba formando de novo aquela molécula que vai reiniciar o próximo ciclo. Então, esse acetil-CoA chegou e juntou com essa molécula de 4. Só que reação química vai, reação química vem, você volta a ter aquela molécula de 4 pronta para reagir com o próximo acetil-CoA que está chegando. As reações vão acontecendo e aí você vê que a molécula que você forma no final é a que começa o ciclo, por isso que é ciclo.
Só que além de sair gás carbônico, também saem hidrogênios, e aí você vê que você tem tanto o NAD+, quanto o FAD+, atuando aqui, ó. Então, você vê as duas moléculas atuando como aceptores intermediários de hidrogênio. E aí, assim, ó, para cada piruvato que chega como saldo, a gente vai ter formação de um FADH2, que está representado aqui, formação de 3 NADH, que foi representado aqui, ó, formação de um ATP, que está representado aqui, e a saída de 2 gás carbônicos. Se você tinha uma molécula com 6 e no final você tem que ter uma com 4, é porque tem que sair 2 gás carbônicos. Então, ó, essa outra imagem detalha um pouco mais, ó. Então, você tem o acetil-CoA, 2 carbonos, reagindo com aquela molécula de 4, forma uma molécula de 6. Reação química vai, reação química vem, ó, olha o que vai acontecendo. Forma um NADH, forma outro NADH, forma outro NADH. Somou aqui os 3, ó. E aí você vê, sai mais hidrogênio aqui. Quem pegou agora foi o FAD, formou aqui o FAD. Você vê que também libera energia, que dá para fazer um ATP. E você vê que também sai gás carbônico. Sai em 2 e aquela molécula de 6 volta a ser aquela molécula com 4. Certo? Então, vou voltar aqui atrás para a gente, ó. Então, para que serviu esse ciclo de Krebs? Ele serviu para liberar hidrogênios, porque na respiração a energia vai ser de fato produzida aqui nessa última etapa, quando esses hidrogênios vão junto com os elétrons. Vamos falar da cadeia respiratória? Então vai, sem spoiler. Então vamos lá para a terceira etapa. Então olha lá. Então você teve todo esse processo acontecendo para que a célula conseguisse ter um montão de NADH e um montão de FADH. FADH2 no caso. E aqui detalhe, ó, o gás carbônico é um resíduo do processo, tanto é que as células vão liberar o gás carbônico para o sangue leva até o pulmão e você devolve para a atmosfera. Então o gás carbônico é um resíduo, a célula não está interessada nele, a célula está interessada nos hidrogênios da molécula de glicose. E aí, nessa cadeia respiratória, então, todos os hidrogênios e os seus respectivos elétrons que foram capturados tanto pelo NAD quanto pelo FAD, eles vão ser levados lá para a terceira etapa, que é a etapa da cadeia respiratória. E eu acabei não falando para você onde que acontece, né? O ciclo de Krebs acontece na matriz da mitocôndria e a cadeia respiratória acontece lá nas cristas. E aí a gente tem nas cristas, vamos olhar aqui na imagem, ó. Você tem vários citocromos, que são proteínas, são pigmentos que vão receber os elétrons dos hidrogênios que foram capturados. Então, você viu ó, que esse elétron e esse hidrogênio, ele pode ser trazido pelo NADH ou pelo FAD, tanto faz. A ideia é que esses aceptores intermediários de hidrogênio vão trazer o hidrogênio e os seus elétrons para o primeiro citocromo aqui da fila, que está lá na crista da mitocôndria. E aí esse citocromo vai brincando de peteca com o elétron, passa o elétron para o próximo, passa o elétron para o próximo, passa o elétron para o próximo. À medida que esse elétron vai passando de um para o outro, ele vai perdendo energia, porque ele chega aqui totalmente energizado, todo excitadinho, com muita energia. Só que aí ele vai perdendo a energia à medida que ele vai passando e essa energia é usada para fazer ATP. Quem está lá no final, no processo da respiração, é o oxigênio. Por isso que a gente fala que o NAD+, e o FAD+, são aceptores intermediários. O oxigênio é o aceptor final desses elétrons e desse hidrogênio. Então, você tem aqui no processo o oxigênio, aqui no final, recebendo os elétrons e aí ele fica negativo. E aqueles H+, se juntam a ele formando água. Quando o FAD e o NAD vêm trazer os hidrogênios e os elétrons, ele entrega só os elétrons. Os H ficam livres em solução. E aí, quando o oxigênio fica negativo, aquele H+ livre na solução se junta a ele e a gente tem então a formação da molécula de água. Só que assim, talvez você queira saber isso com um pouco mais de detalhes. Então assim, em resumo, a ideia é: toda a respiração acontece para pegar os elétrons e pegar os hidrogênios daquela molécula de glicose e levar lá para os citocromos da cadeia respiratória. Porque à medida que aqueles elétrons vão passando de citocromo em citocromo, eles vão perdendo energia e essa energia é usada para fazer ATP.
Acontece que ao longo do processo teve a formação de gás carbônico, que vai ser liberado, é um resíduo, e como o oxigênio está lá no final para receber os elétrons, ele também se liga aos H+, e a gente tem a formação de água. A água é útil para a célula, então a célula vai usar para as atividades dela depois. Só que tem uns detalhezinhos aqui que talvez valha a pena você saber. Essa aqui é a membrana interna da mitocôndria, então eu não coloquei a mitocôndria desenhada aqui, mas você tem a membrana externa da mitocôndria e você tem a membrana interna da mitocôndria. A membrana interna é toda dobradinha assim, ó. E aqui você tá vendo a membrana interna, ó, tá vendo? Membrana interna. Aí você tem um espaço entre as membranas, que tá aqui. E você tem o recheio da mitocôndria, que tá aqui. E aqui você tem os citocromos. Então, você vê que o NADH, ele vem e dá o elétron para o primeiro citocromo da cadeia. E esse citocromo fica só com o elétron, o H+, fica livre na solução. À medida que os elétrons vão passando de citocromo em citocromo, eles vão perdendo energia, e essa energia é usada para bombear prótons H+, para o espaço intermembrana. Então, o elétron passa, e a energia do elétron é usada para jogar prótons H+, para esse espaço aqui, ó. Aí esse espaço vai ficando com cada vez mais próton H+, mais próton H+, mais próton H+. Vai sendo criado um gradiente eletroquímico, né? Porque aqui, ó, são prótons positivos, e aí você vai tendo aqui o acúmulo desses H+. Chega uma hora que esses H+ retornam para dentro da mitocôndria. E aí ele só consegue retornar por dentro dessa enzima ATP sintetase. E ela tem aqui 2 sítios ativos. Ela fica com o ADP de um lado e com o fosfato do outro lado. Quando o hidrogênio passa lá por dentro, ela tá com o ADP aqui, fosfato aqui. O hidrogênio passa, ela junta e acopla o ATP. E aí forma o ATP, ela acopla o ADP mais o P. Então, por isso que é ATP sintetase, porque ela sintetiza a ATP. Então, você viu com um pouco mais de detalhes. E aí, então, resuminho da coisa, é você no final dos seus estudos olhar para essa imagem aqui e não pirar o teu cabeção. É você, então, entender, ó, que tudo começou aqui com a glicose. Então, vamos lá, devagarzinho. A glicose foi transformada em 2 piruvatos num processo que acontece no hialoplasma chamado glicólise, quebra da molécula de glicose. Glicose tinha 6 carbonos, o piruvato tem 3. Aí essa molécula entra na mitocôndria, ela reage com o acetil-CoA, ela reage com a coenzima A, ela perde gás carbônico e vira esse acetil-CoA, que é quem de fato começa o ciclo do ácido cítrico. Então, olha lá, para cada glicose você tem 2 piruvatos. Então, para cada glicose você vai rodar o ciclo de Krebs 2 vezes. E aí essa molécula com 2 carbonos reage com uma de 4, forma uma de 6. Só que o ciclo vai prosseguindo, gás carbônico é liberado, hidrogênio é também liberado. Como essa imagem está resumindo muito, ela só te mostrou o NAD+, pegando esse hidrogênio. Mas lembra que o FAD+, pode pegar também. No final das contas, você tem esses aceptores intermediários de hidrogênio trazendo os hidrogênios e os seus respectivos elétrons para a crista mitocondrial, porque é lá que estão os citocromos. Então, repara, ó, ciclo de Krebs aconteceu na matriz. A cadeia respiratória acontece aqui nas cristas mitocondriais. E aí os citocromos vão passando os elétrons. No final do processo, quem pega os elétrons é o oxigênio, aceptor final, e ele se junta também com os H+ livres em solução, formando, portanto, a molécula de água. À medida que os elétrons vão passando, eles liberam energia que dá para formar o ATP. Se você quiser os detalhes, lembra que os elétrons passam e isso serve para bombear prótons H+ para esse espaço intermembranas. Na hora que esses H+ voltam para cá, eles voltam pela ATP sintetase, que junta o ADP mais P para formar ATP. E aí, equação balanceadinha para cada molécula de glicose, você precisa 6 de oxigênio. Forma, portanto, 6 de gás carbônico, 6 de água. Uma coisinha que eu não comentei contigo é que esse processo aqui, ó, de formação de ATP,
a gente chama de fosforilação oxidativa. Fosforilação porque você está botando um fosfato aqui no ADP. Então, você está fosforilando o ADP. E isso aconteceu na presença de oxigênio, porque a gente está falando da respiração aeróbia. Então, por isso. E então, finalizando aqui o negócio, só um resumão para você. A gente sempre fala, né, que a principal molécula que atua na respiração é a glicose. Então, assim, é ela que começa tudo. É a principal fonte de energia para a célula. Só que você percebe aqui, ó, que você, através da glicólise, consegue o ácido pirúvico que vai formar o acetil-CoA para ter o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, que é quem vai fazer o ATP. Só que na ausência de glicose, a célula pode usar proteínas, porque as proteínas são formadas por aminoácidos. E os aminoácidos também, através de algumas reações químicas, dão origem ao acetil-CoA. Se não tiver carboidrato, se não tiver proteína, as células podem usar os lipídios, porque os lipídios têm ácidos graxos que também, através de reações químicas, formam acetil-CoA. Então, você vê que a célula consegue fazer a respiração aeróbia usando glicose, que é quem ela prefere, carboidrato. Só que na ausência desta, ela usa proteína e também pode usar lipídio, né? Então, na verdade, a sequência seria, prefere glicose, não tem? Usa lipídio. Não tem? Usa proteína, porque dá para fazer ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então, pessoas, é isso. Eu sei que o vídeo ficou super longo, porque eu quis falar de todos os processos de uma vez, e aí espero que tenha te ajudado, tá bom? Bons estudos, até mais!